Você já experimentou um milagre ou algo na sua vida que aparentemente parecia impossível? Estamos no meio de um desafio onde estamos percorrendo durante 7 semanas, compartilhando 7 fatos inimagináveis que estão registrados na Bíblia e que certamente trazem muita consolidação à nossa fé, ao nosso coração. E nesse primeiro momento eu quero desafiá-lo a fazer algo diferente. O primeiro fato inimaginável que nós compartilhamos na semana passada foi a ressurreição de Lázaro. Essa história está registrada lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Se você ainda não viu esse vídeo, eu quero incentivar você, quero motivar você a vê-lo, porque ali eu compartilho muitas lições que a gente aprende com a história de Jesus e Lázaro, a ressurreição de um amigo de Jesus, onde nós somos edificados na nossa fé. Bom, eu quero compartilhar com você o fato de que eu já tenho 7 roteiros definidos, os 7 fatos bíblicos que, pelo menos a meu ver, são inimagináveis, coisas que acontecem e que não aconteceram muitas vezes na história da humanidade. E quando eu falo que eu quero desafiar você a fazer algo diferente, é que eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o fato inimaginável que você acha que eu vou tratar na semana que vem, ou seja, na terceira semana. E eu não estou com isso propondo uma sessão de adivinhação. Na verdade, essa foi uma forma que eu encontrei para que a gente pudesse investir na interação e você pudesse compartilhar aquilo que você entende como um fato inimaginável que traz consolidação à sua fé. Eu quero dizer que a primeira pessoa que acertar o milagre, o fato que eu vou compartilhar na semana que vem, vai ganhar esse livro aqui. Esse livro aqui ele tem como tema Escola de Fogo. E o próprio tema já fala, na verdade, é uma proposta para trabalharmos alguns assuntos que tem o propósito de atear um fogo espiritual no nosso coração, de paixão. E esse livro ele foi escrito por um homem nada menos do que Reinhard Bonk. Reinhard Bonk foi um dos maiores evangelistas que foi recolhido, foi promovido aos céus há pouco tempo, se não me falha a memória, talvez um ano e meio, e passou o seu bastão, passou o seu manto profético para um outro homem dos nossos dias chamado Daniel Kolenda, um homem que tem sido usado por Deus também. E eu quero dizer que esse livro vai chegar então na mão do primeiro que colocar aqui, nós temos como saber o primeiro comentário, e que vai bater exatamente com o que eu vou compartilhar na terceira semana. Então fique tranquilo, eu vou fazer chegar isso na sua mão, e fique tranquilo, isso também não é uma sessão de adivinhação, como eu disse, é uma interação. Na verdade, eu quero que haja um compartilhamento mútuo, onde eu estou compartilhando, você também vai compartilhar, inclusive você que já deixou os seus comentários no primeiro vídeo, faça isso no próximo vídeo também, porque de repente um dos milagres que eu vou compartilhar na semana que vem é um dos milagres que você já compartilhou. Mas enfim, quero deixar você livre e quero deixar você bastante esperançoso de ter esse livro na sua mão e de ser um instrumento a mais que certamente vai consolidar a tua fé e vai atear um fogo, o fogo de Deus na sua vida, assim como ele tem queimado no meu coração nesses últimos tempos. Bem, o meu tema hoje, como eu já propus aqui na chamada do vídeo, é não há impossíveis. Não existem impossíveis. Por mais difíceis, por maiores que eles se apresentam, eu quero dizer para você, não existe absolutamente nada impossível. Existem várias histórias
onde a gente poderia se fundamentar, se basear para consolidar o compartilhamento desse dia sobre esse assunto. O próprio Jesus, ele traz ensinamentos dizendo que não haverá impossíveis para todos aqueles que creem no seu nome. Bem, mas eu quero, na verdade, usar como fundamento e como base hoje da nossa reflexão uma história que está registrada no capítulo 10 de Josué. Eu gostaria de motivar você a ler, embora a gente vai compartilhar algumas lições aqui, e é importante que você leia, inclusive para conferir cada verdade que eu vou estar compartilhando com você aqui, você vai ver nessa história. E quando eu chamo esse fato, esse registro bíblico de algo inimaginável, é porque você nunca viu na história da humanidade algo que aconteceu no capítulo 10 de Josué. E o que foi que aconteceu ali? A Bíblia diz que o sol e a lua pararam por quase um dia. Você já pensou que coisa extraordinária? O sol parou, a lua parou, o tempo parou por quase um dia. E eu quero compartilhar com você, em primeiro lugar, o pano de fundo, né? o background, o que é que está acontecendo aqui, porque todos nós temos aprendido que Josué, ele substituiu Moisés na liderança da posse da terra que Deus havia prometido. Desde Abraão, Isaac e Jacó, chega o tempo de possuir a terra. Então Moisés, você conhece a história de Moisés, Moisés é impedido de ser o líder que vai entrar na terra, ele conduz o povo, mas ele não entra na terra. Deus levanta Josué, o sucessor de Moisés, o servo de Moisés, para conduzir o povo nessa conquista da terra. E a palavra de Deus diz ali no capítulo 10 especificamente, nos anteriores também, Josué está liderando o povo de Deus, o povo hebreu, na conquista da terra prometida. E numa das determinadas batalhas que Josué tem que enfrentar, a Bíblia fala que exatamente nesse momento ele fala ao sol, ele fala à lua, ele dá uma ordem. Durante quase um dia, o sol e a lua param, e a possibilidade de guerrear em dia é o que traz a vitória para Josué e para o povo hebreu. Bem, eu quero usar essa história aqui, como já disse, como background, para a gente aprender algumas lições de quando é que não há impossíveis na minha vida. Eu percebo que quando a gente se debruça sobre essa história, sobre esse fato bíblico, a gente aprende algumas lições que trazem bastante consolidação à nossa fé e nos ajudam a nos posicionarmos nesse tempo onde muitos de nós temos enfrentado muitas situações difíceis, desafiadoras, há gigantes, há muita luta que ser travada, que ser vencida, e eu quero me inspirar juntamente com você na história de Josué e do povo hebreu aqui, para a gente aprender algumas lições de quando é que a gente se depara com situações que, por mais difíceis, desafiadoras, impossíveis que elas pareçam, elas na verdade não são impossíveis de serem vencidas. E como eu disse, quando eu olho para essa história, eu encontro pelo menos 4 respostas que eu quero compartilhá-las com você aqui. A primeira é que não há impossíveis quando eu tenho uma palavra de Deus. Essa é a primeira lição. Sabe, querido, quando a gente vai olhando para o capítulo 10 de Josué, a gente vai encontrar exatamente essa verdade aqui que está registrada no comecinho do capítulo. Ou seja, Deus fala para Josué: olha, pode pelejar, pode guerrear, pode batalhar, porque eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Eu já entreguei os inimigos nas suas mãos. E aqui está para mim o primeiro segredo. É quando nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. E aqui eu quero desafiar você a se lembrar das palavras, a se lembrar das promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembrando que quando a gente olha para a própria Bíblia, a gente vai perceber algumas promessas e algumas palavras que foram liberadas para a coletividade, para o corpo de Cristo, para a nação de Israel, mas há palavras também que foram liberadas
para a nossa individualidade, para a nossa particularidade. E aqui eu quero lembrar você que tem recebido no decorrer do tempo, dos anos, uma palavra de Deus que diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, eu quero fazer você lembrar nesse momento e que você se fundamente nessa palavra, porque quem tem palavra de Deus não morre antes de vê-la cumprida, a menos que se desvia do propósito e do caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, gaste um tempo agora olhando para as Sagradas Escrituras, olhando até para a sua história e traga à memória palavras e promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida. Essa é a primeira condição de os impossíveis não serem impossíveis para que você conquiste o que Deus tem determinado para você conquistar. Eu vejo uma outra verdade aqui, que quando eu olho para essa história eu fico até impressionado, porque a segunda verdade que eu aprendo de que não há impossíveis que vão me fazer impedir de conquistar aquilo que Deus tem para mim, é quando Deus intervém na nossa história. Sabe, querido, não somente quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho uma promessa de Deus, mas quando eu dou liberdade e abertura para que Deus intervenha na minha história e na minha vida. Quando eu olho para o que aconteceu aqui com Josué, eu quero motivar você mais uma vez, leia a história, porque a história é linda. A história traz muita edificação à nossa fé, porque num determinado momento do capítulo 10, a palavra de Deus diz que Deus faz chover pedras grandes do céu, e essas pedras que caem do céu, elas eliminam, elas matam os inimigos que têm se levantado contra o povo hebreu. E aqui para mim é lindo, porque Deus está participando dessa parceria que Ele estabeleceu conosco na história da implantação do seu reino, sabe? Deus faz chover pedras gigantes, e essas pedras matam os inimigos. E há um detalhe que não é detalhe, é uma verdade profunda e que me anima cada vez mais, é o fato de que o texto bíblico fala que mais morreram dos inimigos através das pedras que caíram dos céus do que através da espada de Josué. E é interessante, quando Deus intervém na nossa história, Ele sempre faz melhor, Ele sempre faz maior, Ele sempre faz o extraordinário, o excelente, de maneira que aquilo que Deus faz na nossa vida é muito melhor e muito maior do que o que nós já produzimos e já fizemos em toda a nossa história. E quando eu faço menção desse detalhe que eu já disse, não é um detalhe, Deus faz chover pedras e mais morrem gente por intermédio das pedras do que pela espada, isso me leva automaticamente à terceira lição que eu quero compartilhar com você aqui, de nós não olharmos os impossíveis como impossíveis, porque não há impossíveis. E a terceira lição é: quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. É interessante porque eu vejo nos nossos dias, inclusive, pessoas esperando Deus fazer o que na verdade Deus está esperando que façamos. Olha o que o texto diz: mais morreram dos que foram mortos pela chuva de pedras que caíram do que aqueles que morreram pela espada. Ou seja, as chuvas de pedras não inviabilizaram o fato de que Josué teve que lutar. Josué teve que estabelecer um exército. Ele teve que fazer uso da espada. E aí Deus então intervém na nossa história. E além de você fazer a sua parte com a espada, eu faço a minha e eu vou fazer mais do que você tem feito. E é essa consciência que a gente precisa ter, sabe? De que existe uma responsabilidade para que façamos a nossa parte, para que obedeçamos a palavra de Deus, para que ouçamos a voz de Deus em relação àquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E essa é a terceira lição. Mas uma última lição que eu quero compartilhar com você aqui, para embasar aquilo que eu propus no tema do vídeo, não há impossíveis para nós, é quando eu falo ao meu desafio. Sabe, querido, há uma porção aí do capítulo 10 que fala que Josué liberou uma palavra para o sol, Josué liberou uma palavra para a lua, e o sol parou e a lua parou. E eu quero motivar você, fale ao seu desafio. Mas nesses dias que temos enfrentado grandes gigantes, grandes lutas, grandes resistências,
eu tenho visto muita gente fazendo uso da palavra, mas de uma forma negativa, porque tem atraído sobre a sua vida destruição, derrota, porque tem liberado palavras de desânimo, palavras de derrota, palavras de tristeza, de entrega. E eu quero motivar você, faça uso de palavras que edificam, pois a própria palavra no Novo Testamento fala que as palavras que deveriam ser proferidas pelos nossos lábios deveriam ser palavras que transmitem graça às pessoas que ouvem. Então, quando você estiver diante de um gigante, quando você estiver diante de um desafio, de uma luta muito grande, fale para o sol parar, fale para a lua parar, fale para a enfermidade deixar esse corpo, porque este corpo, essa enfermidade não pertence a esse corpo. Você precisa liberar com fé mudança sobre o céu da sua casa, da sua cidade, da sua nação, das nações da terra. E eu tenho certeza que quando nós nos posicionarmos desta forma, nós viveremos dias onde as pessoas realmente vão testemunhar e nós mesmos vamos dizer: não há impossíveis. Então, eu quero deixar essa reflexão com você, quero orar nesse momento para que Deus encontre em nós essa postura, essas verdades que foram compartilhadas aqui nesse dia, para que a gente possa influenciar o maior número de pessoas, dizendo e vivendo: não há impossíveis para quem crê em Deus, para quem tem uma palavra, para aqueles que Deus intervém. Eu quero orar, quero abençoar a tua vida. Pai, obrigado mais uma vez por nos expormos a lições tão preciosas que têm consolidado e edificado a nossa fé. Mais um fato inimaginável. Eu quero abençoar cada vida, cada família agora que está exposta a este ensino, Pai, e quero pedir que o Senhor nos introduza num tempo onde nós experimentaremos os impossíveis e nós não somente pregaremos, mas nós viveremos de uma forma que as pessoas vão ver a intervenção de Deus, e a intervenção do Senhor vai ser muito melhor e muito maior do que a nossa. Deus te abençoe abundantemente e viva dessa forma. Não há impossíveis.